Em uma era perdida no tempo, no interior das densas florestas da antiga Patagônia, um silêncio inquietante domina a paisagem. Entre as árvores retorcidas, envoltas por uma névoa espessa, um colosso herbívoro avança lentamente em direção à borda de um gigantesco precipício. Trata-se de um saurópode solitário, em busca de alimento, alheio ao perigo que se esconde nas sombras. Observando em silêncio, com olhos afiados e garras preparadas para o ataque, o predador se revela. Trata-se do Maipe Macrothorax, um dos maiores terópodes já conhecidos da América do Sul. Astuto, veloz e mortal. Em um movimento explosivo, o Maipe salta e crava suas garras afiadas no dorso do gigante. O herbívoro ruge de dor, contorce-se e tenta resistir, mas o predador está determinado. Com suas garras, o Maipe dilacera a pele espessa da presa e, com mordidas brutais, enfraquece lentamente o colosso. Já debilitado e à beira do abismo, o saurópode tenta manter o equilíbrio. Mas é tarde demais. Suas patas escorregam e o solo cede sob seu peso. O Maipe recua no último instante, observando sua vítima despencar rumo à escuridão. Naquele dia, a floresta testemunhou a força brutal da seleção natural. E o nome do predador que reinou sobre o abismo era Maipe Macrothorax, a sombra da morte. Mas ele não era o único. Havia outros que, assim como ele, eram conhecidos por serem mortais. Nesse vídeo, iremos conhecer os estripadores do Cretáceo, os Megaraptores, verdadeiras máquinas de matar. Os Megaraptora representam um dos grupos mais fascinantes e enigmáticos de dinossauros carnívoros do período Cretáceo Superior. Com sua combinação única de características anatômicas, eles desafiam classificações tradicionais dentro dos terópodes e revelam um mundo complexo de adaptação e evolução entre os predadores do Mesozoico. Neste vídeo, vamos explorar a fundo a história, anatomia, ecologia e diversidade do grupo Megaraptora, detalhando suas espécies conhecidas e o impacto das recentes descobertas, como o impressionante Maipe Macrothorax, o maior de todos. Prepare-se para uma viagem ao passado, onde esses grandes ladrões dominavam seus ecossistemas com garras afiadas e inteligência predatória. Mas o que são os Megaraptores? O termo Megaraptora foi cunhado no final da década de 1990 para descrever um grupo de terópodes caracterizados por garras enormes e membros anteriores desenvolvidos. O nome significa literalmente grandes ladrões, grande, raptor, ladrão ou predador. Inicialmente, fósseis isolados de garras semelhantes às de dromeossaurídeos levaram os pesquisadores a pensar que estes dinossauros estavam relacionados a esses últimos, mas análises posteriores indicaram que pertenciam a um ramo diferente, possivelmente dentro dos carcharodontosaurídeos ou coelurossauros. O debate sobre sua posição exata permanece até hoje. A primeira espécie formalmente descrita do grupo foi o Megaraptor namunhuaiki, descoberto na Formação Portezuelo, na Patagônia Argentina, e apresentado à comunidade científica em 1998 por Fernando Novas e colegas. O fóssil original consistia principalmente em uma garra manual excepcionalmente grande, inicialmente confundida com a garra do segundo dedo dos dromeossaurídeos. Desde então, várias outras espécies foram identificadas e atribuídas ao grupo, expandindo sua distribuição para outras partes do hemisfério sul e até mesmo para o hemisfério norte, incluindo o Japão. Entre os mais importantes estão o Australovenator wintonensis da Austrália, o Fukuiraptor kitadaniensis do Japão, o Orcoraptor burkai da Argentina e o recentemente descoberto Maipe Macrothorax, este último ampliando os limites de tamanho e força já conhecidos para os Megaraptores. Agora vamos conhecer as principais espécies do grupo Megaraptora Megaraptor namunhuaiki. O exemplar tipo do grupo, Megaraptor namunhuaiki, media cerca de 8 a 9 metros de comprimento e possuía uma garra manual que ultrapassava 30 centímetros. Esta garra, provavelmente usada para agarrar e dilacerar presas,
é um dos símbolos mais emblemáticos do grupo. A estrutura de seus ossos indica um animal ágil e forte, capaz de caçar presas relativamente grandes, o Australovenator wintonensis. Descrito em 2009, o Australovenator é o maior carnívoro conhecido da Austrália do período Cretáceo. Com cerca de 6 metros de comprimento, este predador possui membros anteriores alongados e garras adaptadas para captura rápida. Suas características morfológicas ligam-no firmemente ao grupo Megaraptora, expandindo o entendimento sobre a dispersão dos predadores durante o Cretáceo. Fukuiraptor kitadaniensis. Este carnívoro do Japão, descoberto na formação Kitadani, mede aproximadamente 5 a 6 metros e apresenta características anatômicas que o relacionam aos Megaraptora. Ele mostra como o grupo possuía distribuição ampla e variada, adaptando-se a diferentes ambientes e presas. Orcoraptor burkei. Descoberto em 2005, o Orcoraptor é uma espécie da Patagônia que também faz parte do grupo Megaraptora. Mede aproximadamente 6 metros e tem membros anteriores fortes e garras grandes. Embora menos conhecido, ele é importante para entender a diversidade regional do grupo. E o mais poderoso, o Maipe macrothorax. Descrito em 2021, o Maipe macrothorax é o maior Megaraptor conhecido até hoje, com estimativas de comprimento entre 9 e 10 metros. Seus fósseis foram encontrados na formação Chorrillo, Patagônia, e revelam um animal com um tórax excepcionalmente largo, o que sugere musculatura poderosa, dando-lhe uma força incomum mesmo entre seus parentes próximos. Os Megaraptora, grupo de dinossauros terópodes carnívoros, destacam-se principalmente pela sua morfologia peculiar, que inclui membros anteriores alongados e poderosas garras curvadas, características que os tornam predadores formidáveis do final do período Cretáceo. Ao longo das últimas décadas, a descoberta e análise de fósseis de várias espécies associadas a esse grupo tem aprofundado o conhecimento sobre sua diversidade, evolução e distribuição geográfica. A espécie inicialmente responsável pela identificação do grupo, Megaraptor namunhuaiki, foi descoberta na Patagônia, região conhecida por suas ricas formações fossilíferas. A garra manual que dá nome ao gênero possui proporções impressionantes, ultrapassando os 30 centímetros de comprimento, indicando um uso especializado na captura e abate das presas. Estudos detalhados mostram que, ao contrário de outros terópodes que tinham garras menores nos membros anteriores, os megaraptores possuíam garras adaptadas para rasgar e segurar firmemente suas vítimas, sugerindo um estilo de caça ativo e agressivo. Outro membro fundamental do grupo é o Australovenator wintonensis, encontrado na Austrália, cuja descoberta reforça a ideia de que os Megaraptora tiveram uma ampla distribuição pelo hemisfério sul. O Australovenator era um predador ágil e com boa capacidade de manobra, estimado em cerca de 6 metros de comprimento. Sua estrutura óssea demonstra adaptações para um modo de vida que provavelmente incluía caçadas rápidas a presas menores e médias, possivelmente incluindo dinossauros herbívoros contemporâneos e outras presas. O Fukuiraptor kitadaniensis, da formação geológica Kitadani, no Japão, apresenta traços que ampliam o entendimento sobre o alcance dos Megaraptora, indicando que, apesar da maioria das espécies terem sido encontradas no hemisfério sul, o grupo teve representantes também no hemisfério norte. Essa presença reforça a hipótese sobre a dispersão de certos terópodes durante o Cretáceo, talvez facilitada por pontes terrestres e mudanças nos níveis do mar que permitiram migrações entre continentes. Além disso, o Orcoraptor burkei, outro Megaraptor da Patagônia, ajuda a compor o mosaico evolutivo do grupo. Embora menos completo em seus registros fósseis, ele contribui para a compreensão das variações regionais de morfologia e comportamento dentro do grupo, evidenciando adaptações locais e nichos ecológicos distintos. Sem dúvida, a descoberta mais recente e marcante foi a do Maipe macrothorax, apresentado à comunidade científica em 2021. Com seu imponente tamanho, estimado entre 9 e 10 metros, ele é atualmente o maior Megaraptor conhecido, superando até mesmo o Megaraptor original.
A morfologia do tórax do MAIP sugere um animal extremamente robusto e musculoso, capaz de exercer uma força letal sobre suas presas. Essa característica física indica um predador que, além da velocidade e agilidade, também podia confiar em sua força bruta para dominar o ambiente ao seu redor. Ao longo dos anos, a posição taxonômica dos Megaraptora tem sido objeto de debates intensos entre paleontólogos. Inicialmente considerados uma subcategoria dos dromeossaurídeos, devido às semelhanças nas garras, análises mais recentes de esqueletos mais completos indicam que eles podem estar mais próximos dos Carcharodontossaurídeos, um grupo de terópodes gigantescos, como o Carcharodontosaurus e o Giganotosaurus. Outros estudos sugerem que os Megaraptoras poderiam ser coelurossauros especializados, um grupo que inclui os ancestrais dos pássaros modernos. Essa incerteza taxonômica reflete a complexidade da evolução dos terópodes no Cretáceo e a necessidade de novas descobertas fósseis para esclarecer essas relações. O modo de vida dos Megaraptoras pode ser inferido a partir de sua anatomia e comparação com outros terópodes. Com membros anteriores altamente desenvolvidos e garras curvas, eles provavelmente usavam as garras para agarrar firmemente suas presas, causando feridas profundas antes de abater o animal. Isso os diferencia de outros grandes terópodes que dependiam principalmente da força da mandíbula para matar suas presas. Além disso, a estrutura esquelética indica que os Megaraptoras eram corredores relativamente rápidos, adaptados para perseguição e ataque ativo. Ecologicamente, os Megaraptoras desempenhavam o papel de predadores ápice em seus ambientes, competindo com outros grandes carnívoros e enfrentando herbívoros que variavam desde pequenos ornitísquios até grandes saurópodes juvenis. A coexistência desses predadores, com uma variedade tão ampla de presas, demonstra a complexidade dos ecossistemas do Cretáceo, onde a competição e a especialização permitiram a sobrevivência e o sucesso de múltiplos grupos. As descobertas de fósseis na Patagônia e outras regiões da América do Sul têm sido fundamentais para reconstruir a história dos Megaraptora, devido à preservação excepcional de esqueletos quase completos, o que permitiu análises detalhadas da sua biologia e evolução. Estas regiões continuam sendo áreas prioritárias para a paleontologia, onde novas escavações prometem revelar ainda mais segredos sobre esses impressionantes predadores. Em síntese, os Megaraptora representam uma linhagem de terópodes que combina força, agilidade e adaptabilidade, caracterizando-os como alguns dos predadores mais eficazes do final do período Cretáceo. A amplitude geográfica, o tamanho variado e a diversidade morfológica dentro do grupo revelam uma história evolutiva complexa, ainda em processo de elucidação, mas que já chama a atenção pela singularidade de seus membros, especialmente com a inclusão do MAIP Macrotórax, um verdadeiro gigante que eleva o padrão de grandeza e poder para os Megaraptoras. Megaraptores, uma biologia insana. Além das características físicas impressionantes, a paleobiologia dos Megaraptora revela aspectos fascinantes sobre seu comportamento e papel ecológico. A morfologia das garras sugere que esses dinossauros não apenas atacavam com força, mas também possuíam uma grande destreza para manipular suas presas. Pesquisas indicam que essas garras poderiam ser usadas para desmembrar animais, o que demonstra um padrão de alimentação especializado muito diferente dos padrões observados em terópodes, como o Tyrannosaurus rex, que dependia principalmente de sua poderosa mordida. Outro ponto de interesse reside no tamanho e força dos músculos peitorais, especialmente em espécies como o MAIP Macrotórax. A largura do tórax desse predador indica um desenvolvimento muscular robusto, permitindo não só o uso intenso das garras, mas também a sustentação de um corpo ágil e poderoso. Isso sugere que o MAIP poderia caçar presas de grandes proporções, talvez incluindo saurópodes juvenis ou herbívoros grandes contemporâneos, impondo uma ameaça real a outros predadores e competidores de seu habitat. No que diz respeito ao sistema sensorial, embora os fósseis preservem principalmente a estrutura óssea,
Estudos comparativos com terópodes próximos sugerem que os megaraptoras poderiam ter uma visão aguçada, essencial para a caça ativa. A combinação de visão binocular, associada a uma boa coordenação motora proporcionada pelos membros anteriores, posicionava esses animais como predadores eficientes, capazes de emboscadas e perseguições rápidas. A evolução dos Megaraptora também é um capítulo importante a ser destacado. Como grupo, eles parecem ter surgido durante o Cretáceo Inferior e alcançado seu auge no Cretáceo Superior, entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Acredita-se que o isolamento geográfico e as mudanças ambientais da época, como a fragmentação dos continentes, tenham favorecido a diversificação desse grupo, especialmente no hemisfério sul, onde os registros fósseis são mais abundantes. O debate sobre a filogenia dos megaraptoras ainda é acalorado na paleontologia. Inicialmente agrupados com os dromeossaurídeos devido a semelhanças superficiais nas garras, análises mais recentes sugerem que eles são mais próximos dos carcarodontosaurídeos, um grupo que inclui alguns dos maiores terópodes conhecidos. Essa nova perspectiva foi possibilitada pela descoberta de esqueletos mais completos, que revelaram detalhes do crânio, vértebras e membros posteriores, permitindo uma reavaliação das relações evolutivas. Essa incerteza se deve à combinação de características primitivas e derivadas presentes nos Megaraptora, que os tornam difíceis de classificar de maneira definitiva. Por exemplo, enquanto possuem garras manuais muito desenvolvidas, uma característica associada a grupos mais especializados, também apresentam aspectos do crânio e estrutura pós-craniana semelhantes aos carcarodontosaurídeos. Essa mistura de traços revela um processo evolutivo complexo, com possível convergência adaptativa entre grupos de dinossauros predadores. Além disso, a diversidade do grupo se reflete em sua variação de tamanho e morfologia. Espécies menores, como o Fukuiraptor, indicam que nem todos os Megaraptoras alcançaram grandes dimensões, e que o grupo possuía estratégias de sobrevivência variadas, adaptando-se a diferentes nichos ecológicos. Essa diversidade funcional poderia ter sido um fator-chave para o sucesso evolutivo dos Megaraptora durante o Cretáceo. Quanto à sua dieta, é razoável supor que esses dinossauros predassem uma ampla variedade de animais. A combinação de força, velocidade e garras afiadas permitia que eles atacassem herbívoros de diversos tamanhos, desde ornitísquios até saurópodes juvenis. A coexistência com outros grandes predadores, como os abelissaurídeos na América do Sul, também levanta questões sobre a competição por alimento e território, sugerindo que os megaraptores poderiam ter desenvolvido estratégias especializadas para minimizar conflitos e maximizar sua eficiência predatória. Estudos paleoecológicos indicam que os ecossistemas onde os Megaraptora viveram eram ricos e variados, compostos por florestas densas, planícies aluviais e áreas costeiras, ambientes esses que propiciavam uma grande diversidade de presas e oportunidades de caça. Além das descobertas fósseis, o estudo dos Megaraptora também envolve a análise de traços biomecânicos que elucidam sua capacidade de caça e locomoção. Pesquisas recentes, baseadas em modelagem digital e reconstrução tridimensional dos esqueletos, indicam que esses dinossauros possuíam uma combinação notável de força e agilidade. Seus membros posteriores longos e robustos, aliados a uma cauda rígida, ofereciam equilíbrio e velocidade durante a perseguição das presas, enquanto os membros anteriores, especialmente as garras, proporcionavam uma arma letal para imobilizar e atacar. O estudo do desgaste e marcas em fósseis de garras também oferece evidências valiosas sobre o comportamento alimentar dos Megaraptora. Análises microscópicas revelam que suas garras não eram utilizadas apenas para caça, mas provavelmente para outras atividades, como escavar ou interagir com o ambiente, ampliando nossa compreensão sobre a vida cotidiana desses predadores pré-históricos. Outra vertente de pesquisa fundamental está relacionada à paleoecologia e ao ambiente em que esses dinossauros viveram. A presença predominante de fósseis em formações geológicas específicas, como a Formação Bajo de la Carpa e a Formação Huincul na Argentina,
sugere que os Megaraptora foram predominantes em ambientes semiáridos com vegetação esparsa, onde podiam utilizar sua velocidade e furtividade para caçar. A coexistência com outras espécies de grandes terópodes, como o Giganotosaurus, reforça a ideia de que os Megaraptoras ocuparam nichos ecológicos específicos, evitando confrontos diretos com predadores maiores. No âmbito filogenético, o debate sobre a classificação dos Megaraptora permanece ativo. A hipótese de que esse grupo faz parte dos Carcharodontosaurídeos vem ganhando força, especialmente após a análise de espécimes mais completos. No entanto, alguns pesquisadores defendem que os Megaraptora constituem um grupo independente ou um clado próximo dos Alossaurídeos. Essa discussão tem implicações importantes para entender a evolução dos grandes terópodes e a diversidade de estratégias predatórias durante o Cretáceo. O aspecto geográfico também merece destaque, pois a maior concentração de fósseis de Megaraptora ocorre no hemisfério sul, especialmente na América do Sul, Austrália e Ásia. Isso levanta questões interessantes sobre a dispersão desses dinossauros e sua adaptação a diferentes ecossistemas, refletindo a dinâmica dos continentes durante o Cretáceo e as barreiras naturais que influenciaram a evolução das espécies. Em relação às espécies específicas, o Megaraptor namunhuaiki é o mais antigo e o que deu nome ao grupo. Descoberto na Argentina, esse predador tem estimativas de cerca de 8 metros de comprimento, garras impressionantes de até 30 centímetros e uma combinação de características que o diferenciam de outros terópodes. Sua anatomia sugere que já possuía muitas das adaptações que se tornariam comuns em membros posteriores do grupo. O Aerosteon rhiocoloradensis, também da Argentina, apresenta particularidades notáveis, como a presença de um sistema respiratório avançado, similar ao dos pássaros modernos, com cavidades pneumáticas nos ossos que ajudavam na respiração eficiente e no alívio do peso do corpo. Essa característica reforça a ligação evolutiva dos Megaraptora com os terópodes próximos dos pássaros, evidenciando uma complexa adaptação ao estilo de vida ativo e caçador. O Fukuiraptor kitadaniensis, encontrado no Japão, é uma espécie menor, medindo cerca de 5 metros, o que mostra a variação de tamanho dentro do grupo. Apesar do porte menor, suas garras eram igualmente afiadas e adaptadas para capturar presas ágeis, indicando que mesmo espécies menores desempenhavam papéis importantes como predadores. Por sua vez, o Murusraptor barrosaensis destaca-se por seu crânio bem preservado, que forneceu informações preciosas sobre a morfologia craniana e a musculatura da mandíbula, sugerindo uma mordida poderosa, porém mais versátil, permitindo que o animal capturasse e consumisse uma ampla variedade de presas. Por fim, o Maipe macrothorax, o maior e mais recente representante conhecido do grupo, é uma espécie gigante que desafiou o entendimento prévio sobre os limites dos Megaraptora. Com estimativas de comprimento entre 9 e 10 metros e uma estrutura óssea robusta, o Maipe se destacou não apenas pelo tamanho, mas também pela capacidade de caça eficiente em ecossistemas dominados por grandes saurópodes e outros herbívoros volumosos. Sua descoberta, datada de cerca de 85 milhões de anos atrás, reforça a importância da América do Sul como um centro de diversidade para esses predadores. A importância do Maipe também reside no fato de que ele apresenta adaptações morfológicas que indicam um estilo de vida altamente ativo e agressivo, com membros anteriores extremamente fortes, garras adaptadas para perfurar e agarrar, além de uma caixa torácica expandida que indicava pulmões volumosos e uma capacidade respiratória avançada. Isso sugere que o Maipe possuía grande resistência e agilidade para perseguir suas presas em terrenos variados. Além da paleobiologia, o estudo das relações ecológicas desses dinossauros contribui para a compreensão da dinâmica dos ecossistemas mesozoicos. A presença de megaraptores, como predadores de topo, nos ambientes onde ocorreram, influenciou não apenas a estrutura trófica, mas também os padrões de evolução e comportamento de outras espécies, incluindo herbívoros e predadores menores. Atualmente,
as pesquisas continuam a explorar novos sítios fossilíferos, principalmente na América do Sul. Por fim, o legado dos Megaraptora permanece vivo não apenas nos fósseis que os cientistas desenterram, mas também no impacto que tiveram na estrutura dos ecossistemas antigos e na imaginação popular. À medida que novas descobertas são feitas e tecnologias avançadas são aplicadas, a história desses impressionantes predadores continua a se desenrolar, revelando nuances que aprofundam nosso entendimento sobre a vida na Terra há dezenas de milhões de anos. Com relação à extinção do grupo, o registro fóssil mostra que os megaraptores desapareceram junto com a maioria dos grandes dinossauros não avianos no evento de extinção em massa do final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. Esse evento, amplamente atribuído à queda de um grande asteroide na região da atual península de Yucatán, no México, causou um colapso rápido e devastador dos ecossistemas terrestres e marinhos. Com a drástica redução na disponibilidade de alimentos e a quebra das cadeias alimentares, os megaraptores, como predadores de topo, foram particularmente vulneráveis. Sua dependência de grandes presas herbívoras e a baixa taxa de reprodução típica de animais de grande porte provavelmente contribuíram para sua rápida extinção. Por fim, a importância científica dos megaraptores não se limita apenas à sua impressionante anatomia ou ao seu papel ecológico. Eles representam um desafio à taxonomia tradicional e forçam os paleontólogos a reavaliar constantemente os critérios de classificação dentro dos terópodes. A cada nova descoberta, seja na Patagônia, na Ásia ou em qualquer outra parte do mundo, esses predadores enigmáticos oferecem novas peças ao quebra-cabeça evolutivo dos dinossauros carnívoros. A história dos megaraptores é, em muitos aspectos, a história da própria paleontologia. Uma ciência em constante construção que revela o passado não apenas com fósseis, mas com perguntas. E embora muitos dos seus segredos ainda estejam enterrados sob milhões de anos de sedimentos, os fragmentos que temos hoje já são suficientes para nos maravilharmos com a engenhosidade da natureza na criação de caçadores tão sofisticados e aterradores. E assim, encerramos nossa jornada pelo mundo dos megaraptores, predadores ágeis, letais e envoltos em mistérios que ainda ecoam entre os fósseis do passado. Criaturas que não se encaixam com facilidade nas classificações tradicionais, desafiando cientistas a cada nova descoberta. Com seus braços enormes e garras assustadoras, eles não foram os maiores carnívoros do seu tempo, mas talvez estivessem entre os mais perigosos. Rápidos, inteligentes, adaptáveis, eles dominaram onde outros caíam. Mas no fim, como tantos outros gigantes da pré-história, os megaraptores desapareceram. E tudo o que restou foram ossos quebrados e perguntas sem resposta. O que mais ainda não sabemos sobre eles? E se ainda houver algo enterrado, esperando para ser desenterrado? Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova aventura pelo mundo perdido dos dinossauros. Até a próxima. Você pode até desligar este vídeo, mas e se os sons que ele fazia ainda ecoassem por aí? Imagine caminhar sozinho por uma floresta escura e de repente ouvir isso bem atrás de você.